Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Bom dia, traders iniciantes, traders iniciados. Billy Trader aqui começando mais um estudo pré-market. Hoje, terça-feira, são 8 horas e 1 minuto, 14 de janeiro de 2020. Vamos começar mais um estudo aqui. Ontem, as bolsas aqui voaram baixo, né, galera, em função do otimismo internacional. E o Ibov aqui interrompeu 6 quedas, né, consecutivas aí de correção, né, do índice, como a gente vinha falando, né. Muito embora o suporte de técnico aí de diário, né, é um pouco mais embaixo, como eu falei, na faixa dos 114 mil, mas ontem, aproveitando aí o otimismo, né, internacional com a questão China, Estados Unidos, assinatura da fase 1, que deve ocorrer amanhã, né, 15 de janeiro, quarta-feira. Então, o Ibov engatou aí uma primeira, uma segunda, uma quinta, sexta marcha, e foi-se embora, né? E aconteceu uma coisa rara. A doleta, em mais de 1% aqui também, fechou em mais de 1%, depois de dias de lenga-lenga. Como eu falei, né, ontem, pelo menos oficialmente, estaria começando aí o término, né, da fase de menor liquidez, a exceção aí desses acontecimentos de conflitos aí no Oriente Médio, né? Mas devagar os tubas estão voltando e aumentando aqui o volume, né? Para ambos os ativos aqui, o mini dólar do lado esquerdo aqui do meu gráfico, né, e o mini índice do lado direito subirem desse jeito, tem que ter volume, né? O, o, o mini índice ontem ele subiu, ele ficou a 2.000 pontos do ajuste, né? O ajuste estava lá no 117 e qualquer coisa lá, né? 117.700 aproximadamente, e olha onde fechou lá, né? 117 mil e quase 900, né? 2.000 pontos para cima, então precisa ter volume mesmo, galera. Isso é muito bom, né? Ontem eu estava com a agenda meio enrolada, fiquei meio fora um tempo aí, mas ainda deu para sair no positivo, que é o que importa. A variável correta a se monitorar sob o ponto de vista de comportamento aqui no mercado é não sair negativo, é colocar as entradas nos pontos ótimos, que a gente acha que tem maior assertividade, né? Pelo menos que a gente consegue acertar um pouquinho mais da metade. Se acertar a metade já está excelente, né? E deixar correr o trade. Se voltar a estopar, não é um bom trade, né? Ontem no mini índice e na doleta também eu fiz trades na contra-tendência, em função de abertura já para cima, já bem percentual aí em torno de 1%, né? O que não é regra, fechar acima de 1,5%, 2% e tal, mas tudo bem, o que importa é a gente sair positivo e a gente não tem que ficar olhando para a boleta o tempo todo para ver quanto que a gente tá ganhando, né? A gente olha para a boleta normalmente quando você já está perto da meta e assim vai. Mas é isso aí, galera. A gente agradece mais uma vez as visitas. Eu peço que vocês interajam um pouquinho mais, né? Porque a gente, durante o vídeo aqui dos estudos pré, nos comentários, a gente coloca, fala e tal, mas eu vejo que a galera dá bom dia e depois... Eu sei que estão todos atentos, mas é bom dar algumas dicas também, o que acha, né, o que a gente está falando e tal, acho que ajuda. Eu sei que é difícil ficar escrevendo e olhando o mercado, eu às vezes até me perco aqui, sou um péssimo digitador, e às vezes eu conserto e tal, mas o que importa não é né, às vezes nem é o português correto, é passar o recado aí, né, das nossas leituras, não é call, e eventualmente até dar uma dica, né, de ficar fora do mercado, olha, agora não é uma boa, o horário, etc, etc. De qualquer maneira, a gente agradece pelos likes, pelas visitas, aos novos visitantes sempre a gente pede para se inscreverem, né, nosso canal está crescendo organicamente, e vamos que vamos, galera, a gente agradece imensamente, né. E sempre lembro para aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, que tiverem interesse em participar do pacote aí de 4 modalidades de treinamento para traders profissionais, né? Vão lá no Facebook, cliquem no botão cadastre, preencham o formulário que logo a gente deve avisar, né? A gente está em fase final de preparação desse treinamento, ok? A gente vai começar, como eu falei, com o nivelamento. É isso aí. O que a gente tem no front aqui? A gente tem basicamente, bom, a bolsa continua cara, né, na minha opinião, mas pode subir pra caramba, principalmente em função desse acordo da fase 1 aí, que deve ser assinado amanhã entre Estados Unidos e China. De qualquer maneira, é sempre bom ficar ligado aí num tweet, né? De repente o Trump acha que a vírgula que foi colocada lá
no acordo escrito não está legal e aí pode despencar, né? Ele tuita isso, não é bem assim e tal. O que a gente lê aí na mídia é que estão jurando amor eterno, né? Amor eterno. Na China prometendo comprar mais produtos agrícolas, uma hora diz que não vai comprar tanto, outra hora diz que vai sim. Agora está saindo na mídia hoje que a China vai comprar mais produtos manufaturados, produtos industrializados, né? Promete fazer uma regulação e uma abertura do mercado financeiro chinês. Não sei se todos sabem, né? Mas o mercado financeiro chinês é meio fechadão, não é tão acessível assim. Respeitar a questão da propriedade intelectual, de tecnologia, os acordos. E os Estados Unidos estão morrendo de medo da China usar aí essa parte de cyber, né, tecnologia, para se voltar contra os Estados Unidos. Claro, se os Estados Unidos forem lá na China e executarem algum general, né, se a China não tiver despreparada, como o Irã mostrou claramente que está despreparado, né, a China não pode reagir. Então, é tudo guerra que, ao longo dos séculos, né, sempre que tem alguma nação que ameaça a hegemonia da primeira, essa guerra é normal, né? Como eu falei antigamente, como eu falei antes, alguns dias, antigamente era arco e flecha, lança e tal, tanque de guerra, tropa na rua, agora é no campo de batalha, agora é tecnologia, é guerra comercial e assim vamos. Então é isso aí, galera. A agenda hoje ela está mais ou menos, vamos dar uma olhadinha, tem um item de 3 tourinhos aqui dos Estados Unidos, vamos dar uma olhada. Bom, a agenda aqui, a agenda doméstica continua vazia, Congresso e Judiciário ainda em recesso. O Paulo Guedes voltou de férias ontem, já falou que está tudo para evitar a desidratação dessas reformas aí, tributária e administrativa, que está aí na agenda, né, do Executivo e do Congresso, né? Ele disse que já está muito alinhavado para evitar a desidratação, como aconteceu na Previdência. Ele já está fazendo os acordos antes aí com a Câmara e com o Senado, né? Então, já tem notícia boa. Ele acha que no final de janeiro e fevereiro, início de fevereiro, já devem ser retomadas aí as discussões dessa reforma que a gente tanto precisa. E, repito, a da Previdência foi um pontapé inicial muito importante, né? Então, nossa agenda aqui, o que, é que a gente tem hoje? Mercados de futuros começam às 9 horas. Às 10h30 aqui a gente tem um Core CPI aqui, que é um índice de preço ao consumidor de dezembro dos Estados Unidos. É o mensal, que é a inflação, né? Então, eles tentam manter a inflação em 2%. Inflação muito baixa significa que a economia está parada. Muito alta, que a economia pode estar sobreaquecida, né? Então, a inflação é uma coisa que é muito prejudicial. Mas, às 10h30 a gente tem aqui um 3 tourinhos. Depois disso, galera, o que, é que a gente tem aqui na agenda? Às 11 horas a gente tem aqui o Williams, que vai falar, que é um dos diretores aqui do FONC, Federal Open Market Committee, né? Depois disso, às 16 horas aqui a gente tem um Federal Budget Balance aqui, que é um balanço de orçamento federal, 2 tourinhos, então uma agenda meio meia boca, né? Então, repetindo, às 10h30, 3 tourinhos, às 11, 2 tourinhos e às 16 horas, finalmente a gente tem aí 2 tourinhos. Uma agenda meio fraca, mas é bom sempre ficar esperto, principalmente com o discurso aí de políticos. Na Europa não apresenta nada aqui, então vamos que vamos. Aqui na agenda doméstica também não temos nada, então vamos que vamos. Vamos dar uma olhada nos mercados. Mercados de manhã até que estavam para baixo, agora meio que ficaram zerados aqui. Eu estou falando de Europa e futuros americanos, né? A Ásia fechou misto, como a gente vai ver agora. Os mercados lá fora, depois da subida, inclusive o Dow Jones e o SP500, né, de novo bateram recorde, estão super otimistas, né, em relação a esse acordo, China e Estados Unidos. Então, e o Ibovespa ontem, ele né, nesses 6 últimos pregões, que eu julgo que foi correção do ano, né, consecutivas, ontem finalmente quebrou e ficou positivo, aqui super otimista, fechou em mais 1,58 o Ibov ontem, né? E principalmente a Vale deu um puxadão ontem aqui, olha só, mais 3,64. O minério de ferro fechou ontem, fechou levemente negativo, mas a Vale ela está com fundamentos muito interessantes, né? Inclusive agora em janeiro faz um ano daquela tragédia lá de Brumadinho, né? E ela parece que ontem finalmente chegou nos mesmos níveis, né, que ela tinha perdido ao longo do ano inteiro, de 2019, e ontem finalmente ela
praticamente zerou as perdas, né? Bom, o que a gente vê aqui, galera? SP500 futuro levemente negativo aqui, menos 0,20, Dow 30 futuros, menos 0,14, Nasdaq, menos 0,22, DAX, Frankfurt, Alemanha, e menos 0,15, Londres, FTSE 100 no 0 a 0 aqui, né, menos 0,01, Paris, menos 0,34 e Madrid, menos 0,5, ponto meio. A Ásia fechou meio misto, né? Xangai aqui, menos 0,28, bolsas já fechadas. Deixa eu puxar aqui para a direita para mostrar o reloginho aqui, né? Reloginho. Só um minutinho, deixa eu puxar aqui para a direita. Só um minuto, galera. Esse site aqui, Investicom, ele traz uma série de notícias aqui, né? Como é que fechou e tal. Bom, mas voltando aqui então. Falando de Xangai, o reloginho verde, mercado aberto, reloginho vermelho, mercado fechado. Ásia fechado, Xangai fechou em menos 0,28, Nikkei mais 0,73, Japão, KOSPI, Coreia do Sul, né, em mais 0,43, Austrália, que ontem estava no negativo, provavelmente como consequência daqueles incêndios, né, que estão detonando o país lá, fechou em mais 0,85, Hang Seng, Hong Kong, menos 0,24. Está mista aqui a Ásia. Petróleo estava negativo de manhã, agora subiu, olha, ficou o West Texas Index, o WTI aqui em mais 0,38 e o londrino, o Brent aqui em mais 0,53, o que deve dar uma favorecida nas ações da Petrobras, pelo menos na abertura. Pelo andar da carruagem aqui, galera, se depender de futuros americanos e a Europa, nosso mercado aqui deve dar ainda um pulinho para cima aqui. Pode acontecer isso, abrir um leve gap up aí, né? De qualquer maneira, eu acho que para comprar ele teria que dar uma corrigida, porque ele subiu muito ontem. Pode continuar? Pode, com certeza. Mas o ideal é comprar mais barato, né? E vender mais caro. O ideal, ele está em franco otimismo aqui. Então eu compraria se ele desse uma corrigida. Se ele abrir muito para cima, quem sabe a gente até pode ensaiar uma venda, né? Dependendo do que os mercados eles possam mostrar para a gente, né? E dependendo de indicadores, né, com formação de velas de 5, de 15, que o Big usa bastante, 2 minutos também, bandas de Bollinger, etc. O minério de ferro, o petróleo está para cima, o minério de ferro lá em Posto de Dalian fechou em mais 2,3%, acima de 2%, o que deve favorecer também, além da Petrobras, né, com o petróleo aqui, deve favorecer as ações da Vale, com o puxadão que ela teve ontem, talvez continue otimista hoje, pelo menos na abertura, né? Vamos ver aí ao longo do dia. Bom, para fechar aqui, galera, vamos ver aqui os pontos de suporte e resistência que a gente vê aqui no mini índice e no mini dólar pelos 60 minutos. Primeiro no mini índice. E por enquanto os mercados continuam aí na expectativa, né, dessa inflação às 10h30 nos Estados Unidos. Bom, o mini índice. Tem que ficar esperto, porque o mini índice ontem ele fechou exatamente numa resistência aqui de diário. Tá? Então, olha, é um topinho aqui e um fundo aqui. Apesar de eu estar pelos 60 minutos, se vocês colocarem o gráfico de diário aí na plataforma de vocês vão ver que tem um 0% aqui e um 100% aqui embaixo. Ele fechou exatamente numa resistência de diário. Por isso que ele pode até dar uma repicada aqui para cima na abertura, mas a resistência ainda permanece, porque de diário é uma resistência forte e ela teria aqui um spread, né, um ponto de stop um pouquinho mais longo, né? Então é bom ficar esperto, porque as bolsas lá fora elas estão pouco animadas, não estão tão animadas, os futuros americanos e a Europa, né, apesar da Ásia ter fechado nisso, mas ela curiosamente fechou numa resistência de diário. A doleta também, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, onde que ela fechou aqui? Fechou no nível de 117.877, 117.890, né? Quase 117.900, essa linha coral que está aqui. O ajuste do mini índice foi no 117.775, 117.775, 117.775, tem um monte de sete, tem 3 sets aí. Então, para baixo, o que a gente vê aqui de suporte, né? Lá embaixo, já de cara, o próprio ajuste, né, porque ele fechou acima do ajuste, o próprio ajuste no 117.775, ele fechou no 117.880 aproximadamente, 900, 117.900. Então a gente tem um suporte aqui no 117.775,
Depois disso a gente vê o 117.210, o 117.000 bola, 116.990, 116.915, 920, 116.800 aproximadamente, é tudo região, né, galera? 116.610, 116.600, né? 116.320, 116.100, 116.000 bola. Depois disso, atenção a essas médias de 200 períodos que estão aqui, a branquinha exponencial e a azulzinha aritmética. Abaixo dos 116.000 bola, a gente tem os 115.320, 115.120, 115.000 bola. Depois disso, os 114.930. A gente não acredita que vai cair tudo isso. De qualquer maneira, os pontos estão aí, né? Como eu falei, né? 114.930, 114.700, 114.500. Depois disso, a gente tem aqui um suporte diário no 114.100. É muito ponto para cair. De qualquer maneira, estão plantados aí. Para cima, o que a gente vê de resistência aqui, né? A gente vê a primeira resistência no 118.000, bola redonda, depois 118.380, 118.610, 600, 118.980, 119.000 bola, 119.420. Depois disso, os 120.000 bola, ok? Acima disso, 120.440 e os 121.000 bola, depois 121.250, ok? Isso aqui, galera, basicamente são topos e fundos de 60 minutos, projeções de retração de Fibonacci de 60 minutos. A gente pode colocar de 15, mas para não poluir muito o gráfico, a gente deixa pelos 60. Vocês podem colocar isso na plataforma de vocês, que eu acredito que muitos já aprenderam como fazer isso, em função dos vídeos que a gente tem postados aí, e fazendo isso nas gravações que se encontram nos vídeos dos day trades aí diariamente, ok? Vamos ver agora a doleta. Só para enfatizar, né, para baixo, níveis de suporte, né, e para cima, níveis de resistência. Essa linha amarela aqui é mera seguidora de suporte para ficar mais fácil de enxergar. Bom, a doleta fechou no 4152, né, praticamente no 4152, zerado aqui na máxima do dia, essa linha coral que está aqui, e o ajuste foi no 4144.85, 4144.85, praticamente o 4145, que é essa linha horizontal preta que se encontra aqui. Repito, quem for novo aqui no canal e quiser dar uma olhada do que se trata essa linha horizontal preta, que é o ajuste, vejam um vídeo que está aí postado na playlist, na pasta educativos, denominado A Importância do Ajuste Diário dos Índices Futuros. Mini índice e mini dólar são apenas dois dos vários índices futuros, dos vários contratos futuros que podem ser fechados aí, como grãos, metais, juros futuros, moedas, etc, etc, ok? O que a gente vê para baixo de suporte aqui, né? Uma vez que ele fechou acima do ajuste? O próprio ajuste, no 41,45 praticamente, depois o 41,41, 41,33, 41,28, 41,22, 41,18, 41,15, 41,09, 41,00, 41,00 bola, né, redondo. Depois o 40,93, aí tem aqui um suporte de diário. Ontem a doleta ela rompeu uma resistência de diário direto. Não é muito comum isso. Bom, aqui o suporte de diário, essa linha pontilhada azul no 40,87 aproximadamente. Depois o 40,81, 40,70, outro suporte diário. 40,68, 40,638, suporte de diário. Está cheio de suporte diário aqui. Depois o 40,45. Bom, de onde ele fechou para cá dá 100 pontos. Ele não acredita que caia tudo isso. A gente vai parar por aí. Para cima, o que a gente vê de resistência? Ele fechou exatamente em cima de uma resistência de diário. A gente vê a próxima, no 41,61, que é essa linha pontilhada lá no Jequitá aqui. Depois o 41,74, 41,88 praticamente, 42,00, né? Para cima tudo projeções. Depois 42,32, 42,55, 42,75 e depois o 42,83, né? Que é não é nem uma resistência. Eu falei suporte, mas é resistência. Para cima é resistência. Porque não é nem uma resistência, mas é uma máxima, um recorde que foi batido o ano passado aí, galera. É isso que a gente vê no mini índice e no mini dólar em relação aos mercados também, né? Então vamos aguardar, o preço tem que chegar na gente, muita calma nessa hora,
muita cautela, galera. Então, não esqueçam de colocar o stop na plataforma de vocês. Não se opera sem stop na pedra, ok? Bom dia a todos mais uma vez, ao nosso petit comitê que também está chegando. Ainda não tem, está faltando gente aqui. E vamos que vamos, galera. Abraço em todos, tenhamos todos uma ótima terça-feira e um ótimo dia de trades. Abraço em todos.